Bom dia, galerinha, tudo bem? A gente vai começar agora mais uma aula de artes. Hoje a gente entra no capítulo 4, Quebra de Paradigmas, na página 32, para quem está me acompanhando pela apostila. E para começar nossa aula, eu quero que vocês observem essa imagem, que chama Dinamismo de um Cavalo Veloz. E que vocês pensem aí, na opinião de vocês, se esse nome da obra representa essa escultura do artista. E por que o artista deu esse nome à obra? Vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem. O século XX ele começou com muitas mudanças que já estavam acontecendo ali no final do século XIX, no mundo todo. E tiveram novas descobertas, novas invenções que foram se popularizando e transformaram a vida das pessoas. Estavam rolando também os conflitos da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa. Estavam se formando regimes totalitários na Europa e tudo isso estava mexendo com a sociedade. E no meio de tudo isso que estava acontecendo, os artistas europeus, eles começaram a apresentar nas obras deles interesses que não eram baseados nas regras do passado da arte ocidental. Eles começaram a fazer algo novo. E essas transformações na arte, né, elas não estavam só nas artes plásticas, mas em todas as linguagens artísticas. E elas buscavam romper com os padrões que eram estabelecidos como certo ou de bom gosto. E uma mudança bem importante foi o fim da ideia de que a arte devia ser representativa, que ela devia imitar uma coisa da realidade. E essas manifestações da vanguarda europeia, elas recusavam a ideia de que uma obra de arte deveria reproduzir um ideal de beleza. Elas estavam mais preocupadas em representar as agonias e os anseios daquela época. Esse movimento, né, os artistas eles também criavam as suas próprias regras e esses movimentos eles surgiam e desapareciam em pouco tempo, em poucos anos. E nessa forma como acontecia, ao mesmo tempo que surgia um movimento, que podia ser tanto individual quanto coletivo, também surgia um contramovimento com uma reação oposta ao anterior. Então as coisas se mudavam com muita frequência, estava sempre em movimento. E essas vanguardas, elas influenciaram na ruptura artística em outras partes do mundo. Vamos seguir então. Então a gente vai falar do movimento expressionismo. Ele surgiu na década de 90 e ele buscava expressar as emoções subjetivas e as respostas que os objetos ou as ações elas poderiam despertar dentro das pessoas. Ela trazia distorções, sínteses e exageros primitivos e também explorar suas fantasias por meio do uso de cores bem vivas. Eles também traziam desenhos chocantes, cenas violentas. E o expressionismo ele atravessou a arte do século XIX e do século XX com essas qualidades de subjetividade e de espontaneidade. E eles também faziam uma crítica à situação social, né? E na Alemanha surgiu um grupo artístico chamado Die Brücke, que pode ser traduzido como a ponte, né, em alemão. E eles buscavam fazer uma ponte com o futuro mesmo. E eles conseguiram atingir diversos setores da arte, a pintura, a literatura, o cinema, a música, a dança, o teatro. E mais tarde, né, o regime nazista ele condenou esse movimento, considerando ele como uma arte degenerada. E também as obras impressionistas, elas traziam imagens grotescas que os artistas eles se apropriaram, né, de exposições culturais de culturas que eram consideradas exóticas pelos europeus, como máscaras africanas, múmias peruanas e outros objetos de outras culturas.
E esses objetos, né, eles foram utilizados como fonte de inspiração para mostrar uma realidade mais diversa e mais profunda que a da experiência cotidiana. Então é bem importante a gente lembrar, né, desse predomínio da emoção sobre a razão no expressionismo. Uma outra característica que é bem importante a gente lembrar do impressionismo é que, diferente de outros movimentos, ele não tinha líderes e nem procurava se legitimar por meio de manifestos. Então, os artistas eles não se preocupavam com conteúdo que fosse unir eles em torno de um objetivo comum. Porque eles também não estavam procurando um diálogo com o público, e sim uma forma de manifestar os seus gritos internos, né, os anseios deles, diante de uma realidade tão difícil que eles estavam passando naquele período. Outra coisa que é legal a gente saber é que o expressionismo não tem uma época e um espaço geográfico definido. E artistas de diversos lugares absorveram esse estilo. Eu vou trazer um contexto histórico só para a gente entender como que começou a acontecer, né, o expressionismo alemão. Na Alemanha, tinham acabado com as economias pessoais da classe média e estava acontecendo um desemprego muito grande, um desemprego em massa. Então, estava um caos econômico e isso colaborou para criar essa agitação social que mexeu com o país, né? Desestabilizou o país e criou um clima tenso. E foi aí que começou a florescer o movimento expressionista. A gente pode considerar como precursores, né, desse movimento as obras do Van Gogh. Eu trouxe uma obra aqui dele, né, aqui do lado esquerdo. E o Munch, que está aqui do lado direito da imagem. Ambos esses artistas, eles usaram as possibilidades expressivas da cor e da linha para explorar temas dramáticos. E essas pinturas deles são carregadas de emoção, para transmitir o medo, o horror, o grotesco, ou até para celebrar a natureza com intensidade. E eles romperam com a representação amável da natureza para colocar essas visões subjetivas de um mundo ameaçador, que era o que eles estavam vivendo naquele momento. É legal a gente perceber aqui na pintura do Van Gogh como as pinceladas dele trazem essa dramaticidade, né? É uma imagem bem forte. E só para explicar para vocês, não esqueci de falar antes, essa imagem aqui, super conhecida do Van Gogh, se vocês verem ela em algum lugar, vocês têm que saber que imagem é, chama Noite Estrelada. E essa aqui, do Munch, A Menina Doente. Tá? Elas são bem conhecidas. A gente vai falar também um pouquinho do expressionismo na dança. Ele surgiu a partir da década de 1920, 1930, e ele veio de uma corrente que foi bem importante para as artes cênicas e para a dança-teatro, né? Ele se caracteriza como uma dança-teatro. E surgem nomes como a Mary Wigman e o Kurt Jooss, influenciados pelo estudo do Rudolf Laban. O Laban foi bem importante porque ele desenvolveu uma metodologia de análise do movimento. E, a princípio, essa abordagem, né, essa metodologia que ele criou, era voltada para o treinamento de operários. Mas ela possibilitou uma compreensão do movimento. E, a partir desse estudo do Laban, ele chegou a uma formulação da análise dos elementos dos movimentos e das suas combinações. Ele deu o nome de corêutica para o estudo da organização espacial dos movimentos e eukinética, o estudo dos aspectos qualitativos do movimento, como o ritmo e a dinâmica. É bem interessante, do jeito que eu estou falando aqui para vocês não dá para visualizar muito, mas ele categorizou os movimentos, é bem legal. Em algum momento, se der tempo, eu posso falar mais disso. Eu só estou comentando aqui para vocês, enfim, saberem minimamente quem é Laban, porque ele também é uma pessoa muito importante. Foi, né? Porque ele já morreu. Então a gente vai falar primeiro da Mary.
Ela foi aluna do Laban, que foi aquele cara que eu falei ali no slide anterior, e ela foi a maior representante da dança expressionista alemã. Ela trazia a ideia de uma dança livre, né, que rompia com a tirania técnica e estética do balé clássico, e a dança dela expressava o destino trágico do indivíduo e da humanidade. E além dessa movimentação totalmente fora dos padrões, com gestos fortes, bem grotescos, ela utilizava, em alguns trabalhos, né, não em todos, máscaras que eram produzidas por pintores expressionistas, que traziam expressões bem marcantes, né, salientando, deixando mais forte esse movimento dos bailarinos em cena. E o Kurt, diferente da Mary, né, ele não rompeu com a técnica do balé clássico, ele utilizava dessa técnica e também de várias possibilidades de expressar o gesto, trabalhando com o balé clássico, né, e também com as formas teatrais, então ele misturava essas duas coisas. E assim ele desenvolvia na dança dele temas que eram sociopolíticos, com uma ação dramática bem carregada de sentimentos, que também tinha uma precisão formal nessa estrutura de produção. Então ele misturava, né, o balé e o teatro. O impressionismo ele também influenciou na música, e ele teve uma forte influência na música europeia, né, ele influenciou nela, e ele marcou aquele período entre guerras. E ele deu voz às ansiedades, aos terrores da vida humana, das pessoas ali do século XX. Por meio das obras que eram bem intensas, né, emocionalmente intensas. Elas eram bem complexas e elas tinham um cuidado na estrutura, elas eram cuidadosamente estruturadas. E por isso é hoje, galerinha. Se ficou alguma dúvida, se não deu pra entender alguma coisa que eu expliquei, por favor, me mandem um clipe escola. A gente pode marcar uma live pra esclarecer alguma coisa, caso seja necessário. E eu quero marcar com vocês a nossa avaliação. No meu planejamento inicial não tinha avaliações, né? Não, tinha sim. Nossa, desculpa, gente, falei besteira aqui, tô confundindo as coisas. Com vocês eu tinha. Mas ela ia ser num formato diferente, né? As avaliações iam ser feitas com as perguntas que vocês iam fazer nos seminários, que vocês iam apresentar e tal. Como as nossas aulas estão sendo à distância, mudou todo o formato do meu planejamento. Então, eu vou marcar uma avaliação com vocês para a semana que vem. O que é que vai cair na prova? Vai cair o capítulo 1, o capítulo 2, e o capítulo 3. Então, vai cair o capítulo 1, que é liberdade de expressão e expressão de liberdade, que vai da página 8 à página 13. Capítulo 2, inovações na linguagem, da página 15 a 21. E capítulo 3, busca pela transcendência e tendências decorativas nas linguagens artísticas, da página 23 a 29. Tá? Deem uma lida no conteúdo da apostila, gente. Respondam as atividades, né? As atividades foram corrigidas aqui na videoaula. Então, deem uma revisada nisso, tá? Se ficar alguma dúvida, se vocês não tiverem entendido alguma questão da apostila que não conseguiu fazer, me manda no Clipe Escola, eu ajudo vocês, tá? Tô disponível para responder qualquer dúvida sobre esses conteúdos. Só me procurem ali no horário mais comercial, né? Tentem falar comigo pela manhã, à tarde, até 6 horas, pode falar comigo também. E não deixem para fazer isso na véspera da prova, né? Então, se ficou qualquer dúvida, gente, me procurem pelo Clipe Escola. E é isso. Eu vou mandar pra Débora pra ela colocar na agenda de vocês a prova, tá? Eu vou liberar a prova pra fazer a princípio no horário que seria da aula de vocês na terça-feira que vem. Eu não lembro agora de cabeça, eu tenho que olhar no horário, mas vocês têm acesso aí também. E eu vou deixar ela liberada no período da manhã e no período da tarde. Eu vou passar os horários certinhos pra vocês, tá? Eu mando tudo isso por escrito pra não ficar confuso pra ninguém. E é isso, galerinha. Boa semana pra vocês. E até semana que vem.